Olá, está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, 15 de setembro de 2021. A partir de agora eu trago as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques do jornal de hoje. Japão bate novo recorde, população centenária continua crescendo. Papa finaliza a 34ª viagem apostólica. E no nosso quadro sobre finanças, aprenda dicas para diminuir os gastos. Você confere essas e outras notícias a partir de agora no Pauta Aberta. Um país de população extremamente carente, o Haiti recebe o apoio de missionários para garantir assistência básica à população. Em Maringá, no noroeste do Paraná, uma missionária fala sobre os desafios de ajudar a população do país. Enviada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Irmã Maria Lusitânia é missionária no Haiti desde fevereiro de 2019. Hoje, de férias em Maringá, no noroeste do Paraná, ela conta como tem sido realizar missões em um dos países mais pobres do mundo. É um desafio constante, um desafio muito grande. Quando eu desci no aeroporto de Porto Príncipe, em 2019, no mês de fevereiro, a irmã que estava lá me esperando, mesmo antes da gente chegar em casa, ela me dizia: Lusitânia, aqui no Haiti é uma novidade cada dia. Aqui é o país do imprevisto. A gente planeja, mas a gente sabe que não vai ser exatamente como a gente planejou. Porque cada dia acontece alguma coisa que desbaratina tudo. Porque às vezes você planeja algo para uma semana e acontece uma manifestação e você não pode fazer nada. Fica de mãos atadas. Além da situação precária em que vive a população haitiana por conta da falta de assistência do poder público, o país está localizado em uma região de constantes terremotos. As pessoas, em sua grande maioria, sobrevivem com ajuda enviada por outros países e o trabalho de missionários que realizam ações por meio de oficinas na área da saúde, geração de renda, formação cultural e evangelização. O projeto ele é mantido por doações de fora, porque no país não há nenhum incentivo para a questão social. A parte da saúde é mantida, que a gente também faz projetos, um grupo da Alemanha que se chama Franciscaine Mission, que ajuda muito, e também tem a contribuição de um grupo chamado Coração do Mundo, que diretamente ajuda na questão da nutrição das crianças. Desenvolver o trabalho missionário diante de tantas dificuldades requer mais do que força de vontade. É preciso estar disposto a encarar e superar os obstáculos diários. E o pagamento é sempre a gratidão do povo haitiano. O haitiano, mesmo diante da miséria, é um povo muito alegre. Eles fazem música com tudo, eles cantam com tudo, né? E eles têm uma fé muito grande na providência de Deus. E é um povo muito agradecido. O mínimo que a gente faz, eles estão agradecendo. Estão falando merci, massé, merci, massé. E isso, para mim, é muito gratificante, porque a gente não precisa estar fazendo muita coisa. O pouquinho que a gente pode estar contribuindo, a gente está sendo algo significativo e dando sentido à vida deles. O rei do futebol, o rei Pelé, que completa 81 anos de idade no mês que vem, deixou ontem a UTI do Hospital Albert Einstein, onde está internado em São Paulo. Desde o dia 30 de agosto, Pelé está hospitalizado. Ele foi internado para a retirada de um tumor encontrado numa parte do intestino chamada de cólon. Esse procedimento ocorreu no dia 4 de setembro. Em nota, o hospital informou que é boa a condição clínica do rei do futebol e que agora ele continua a se recuperar no quarto. Pelas redes sociais, Pelé agradeceu as milhares de mensagens de carinho que recebeu e afirmou, abre aspas, continuo cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação. Estaremos juntos em breve, fecha aspas. O Japão bateu um novo recorde, agora o país tem 86 mil pessoas com mais de 100 anos. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde japonês, o número quintuplicou desde os anos 2000. Ainda de acordo com o levantamento,
as mulheres continuam a ser a maioria entre os centenários e representam 88% do total. O número de pessoas que chegam aos 100 anos ou mais no Japão tem crescido de forma significativa nas últimas 5 décadas. Aumento que especialistas atribuem ao desenvolvimento de tecnologias e tratamentos médicos. Em 1963, quando se realizou o primeiro estudo, os japoneses com mais de 100 anos eram apenas 153. Já em 1998, esse número atingiu os 10 mil. Em 2007, passou para 30 mil, até superar os 50 mil 5 anos mais tarde. A japonesa Kane Tanaka, com 118 anos, é hoje a mulher mais velha do país. E o homem mais velho do Japão é Mikizo Ueda, com 111 anos. Depois da passagem pela Hungria, o Papa Francisco esteve na Eslováquia. O pontífice foi recebido por autoridades numa cerimônia realizada no Palácio Presidencial e nesta terça-feira deu início à agenda cheia de compromissos no país. Vim como peregrino a um país jovem, mas com uma história antiga. A uma terra com raízes profundas situada no coração da Europa. Foi com essas palavras que o Papa Francisco saudou a Eslováquia durante a cerimônia de boas-vindas organizada pela presidência. No discurso, acompanhado pela presidente Zuzana Čaputová, autoridades, sociedade civil e corpo diplomático, o Santo Padre destacou o espírito de fraternidade que caracteriza o povo eslovaco. A história eslovaca é segnata indelebilmente dalla fede. A história eslovaca está indelevelmente marcada pela fé. Desejo que esta fé ajude a alimentar propósitos e sentimentos de fraternidade. Que esta vocação à fraternidade nunca desapareça dos vossos corações, mas acompanhe sempre a estupenda autenticidade que vos caracteriza. Acompanhe sempre a simpática genuinidade que vos caracteriza. Mais tarde, Francisco visitou o centro Belém, na periferia da Bratislava. A obra é mantida pelas missionárias da caridade e atende crianças e pessoas necessitadas. Durante a visita, o pontífice encontrou cerca de 30 pessoas que viviam pelas ruas e agora são acolhidas pelas missionárias. Ainda na Bratislava, Francisco teve um encontro com a comunidade judaica na Praça Ribné, local altamente significativo para os judeus. O Papa recordou as mazelas desse povo e afirmou que a história deles é a nossa história. Os sofrimentos deles são os nossos sofrimentos. Da Bratislava, o Santo Padre seguiu de avião para a cidade de Košice. Foi lá que o pontífice celebrou a divina liturgia bizantina de São João Crisóstomo em praça pública. Ainda hoje, Francisco terá um encontro com os jovens no estádio Lokomotiva, onde fará um discurso à juventude. Terminado o compromisso, ele embarca de volta para a capital da Eslováquia. O Papa Francisco finalizou nesta quarta-feira a visita oficial à Eslováquia com uma missa que reuniu cerca de 50 mil fiéis. Uma multidão de cerca de 50 mil pessoas se reuniu nesta quarta-feira para assistir à missa celebrada pelo Papa Francisco na Eslováquia. A cerimônia encerrou a visita de 4 dias do pontífice ao país de 5.400.000 habitantes no centro da Europa. O santuário de Šaštan, conhecido como a Basílica das Sete Dores da Virgem Maria, cuja história remonta ao século XIV, é um local de peregrinação muito famoso na Eslováquia e foi palco da missa. Durante a viagem, o Papa de 84 anos fez 12 discursos e visitou 5 cidades, com uma escala em Budapeste, na Hungria, por ocasião de um congresso religioso. Acompanhado por um médico e 2 enfermeiras durante a visita, Francisco apareceu sorridente e em boa forma, pouco tempo depois de uma cirurgia no cólon. O pontífice se reuniu e rezou pela primeira vez com os bispos antes de presidir a missa. A Eslováquia já teve um regime comunista e se define como 60% católico, mas pouco praticante. No país, o sumo pontífice defendeu uma fé que não seja abstrata, que aporte solidariedade àqueles que necessitam. João Paulo II visitou a Eslováquia 3 vezes. O avião com o Papa e sua comitiva a bordo decolou hoje do aeroporto de Bratislava com destino a Roma. A última etapa da viagem apostólica de Francisco foi a cerimônia de despedida no aeroporto da capital eslovaca. O Papa concluiu, assim, sua 34ª viagem apostólica que o levou a Budapeste e a Eslováquia, como ele mesmo disse, como peregrino no coração da Europa. Após seu desembarque em Roma, o Papa Francisco foi até a Basílica de Santa Maria Maior para rezar. Depois, se dirigiu ao Vaticano.
Olha, e a seguir, hein? Estamos de volta com o Pauta Aberta desta quarta-feira, com mais informações para você daqui a pouquinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o Pauta Aberta desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. No nosso quadro especial sobre finanças, o consultor Pedro Salanek traz dicas para a redução de gastos. Confira. Você que me acompanha aí pelo programa Pauta Aberta, todas as semanas, vamos novamente conversar aí sobre finanças pessoais, sempre trazendo algumas dicas aí de como que é possível melhorar a nossa renda, como que é possível reduzir os nossos gastos. Inclusive nas últimas semanas a gente falou bastante aí em formas de aumentar a renda, mas agora eu quero voltar e trazer um tema aí na redução de gastos. Tem algo que preocupa muito aí nas últimas semanas, a questão do aumento da inflação, algumas turbulências aí também no campo político, e todos nós sabemos, principalmente quando a gente fala aí de custos, de gastos, de despesas, nós sentimos muito no bolso, principalmente aí quando vamos ao mercado, quando abastecemos o carro. Então a ideia dessa nossa conversa, desse nosso encontro, é justamente falar a respeito aí de como encontrar formas para reduzir os nossos gastos, principalmente nesses momentos aí de maior dificuldade. E a ideia principal que a gente traz aí é encontrar formas de conseguir conter o nosso consumo, principalmente buscando assim ofertas, ou direcionando os nossos gastos para aqueles produtos que sejam essenciais, e aquilo que não é tão essencial a gente deixar para um segundo momento, ou seja, não consumir nesse período. Em relação às ofertas, envolve aquilo de você estar pesquisando, de você encontrar produtos de marcas diferentes ou produtos de valores mais baixos que você possa contemplar aquela tua necessidade de consumo. Ou seja, de uma forma geral, a gente precisa falar muito nesse processo de consumo que temos que ser criativos. Isso mesmo, como que a gente pode ser criativo para conter os nossos gastos, E sempre lembrando, tudo passa muito pelo processo, Como que eu posso estabelecer um processo? Já falei isso em algumas vezes, mas torno a repetir. Como que eu posso estabelecer processo para que eu consuma menos? E até se pensar nessa questão do combustível, tem se falado muito nos últimos dias aí de um aumento considerável no preço da gasolina. Realmente o trajeto que você faz, a forma que você consome combustível, você não pode encontrar um outro jeito, redesenhando rotas, utilizando menos o teu veículo, para que você consuma menos. Obviamente, se você trabalha com ele, já gera uma dificuldade, mas se você utiliza ele também para lazer, para passeio, como que eu posso encontrar essa forma de conter os gastos, de conter efetivamente aí o consumo. Então, novamente, essas dicas aí que a gente sempre traz, pensando em a gente controlar melhor aí os nossos gastos financeiros. Um grande abraço e até a próxima. A perda auditiva é mais comum do que se pensa. No mundo inteiro, são 700 milhões de pessoas e para o diagnóstico precoce precisamos prestar atenção em alguns sinais. Confira na reportagem da Marcele Nogueira. A surdez pode acometer pessoas de qualquer idade e a perda da audição tem diversas causas, desde sequelas de uma infecção no ouvido simples até doenças mais complexas como a meningite. A deficiência auditiva se agrava com o passar dos anos se não for devidamente diagnosticada e tratada. Nem todo mundo identifica inicialmente a perda auditiva. Geralmente, os pacientes começam a apresentar algumas dificuldades com o volume da televisão, pedem com que as pessoas repitam. E o zumbido, que é um sintoma muito aparente na perda auditiva, ele começa a aparecer.
Então, geralmente são onde os pacientes acabam buscando por informação para tratar o sintoma que é o zumbido. Mas a perda auditiva, ela acaba ficando secundária. E quando se faz o exame de audiometria, é onde o paciente descobre que existe uma perda auditiva e o zumbido apareceu como um sintoma dela. Para realizar o diagnóstico precoce, o paciente precisa prestar atenção a alguns sinais que podem ajudar a detectar se já houve alguma perda da audição. Alguns pontos são importantes. Para a criança, um atraso na escola é um ponto importante. Para os jovens, as pessoas de idade, o volume da televisão muito forte, pedir com que repita com frequência, o zumbido, irritabilidade, isolamento, são pontos importantes para que o familiar, os pais fiquem atentos a essas questões. O relatório mundial sobre audição, feito pela Organização Mundial da Saúde, revela que 700 milhões de pessoas sofrem com problemas auditivos em todo o mundo. No Brasil, segundo o levantamento do Instituto Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda, são 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. E dessa população, 2,3 milhões têm uma deficiência severa. Em muitos casos, é necessária a utilização do aparelho auditivo e é uma adaptação complicada para alguns pacientes, mas que promete devolver qualidade de vida. Foi há 4 anos. Foi um processo assim, depois de 1 ano fazendo exames, todos os tipos de exames, caiu a realidade. Você vai precisar usar aparelho auditivo, não tem como fazer cirurgia, não tem outra orientação, essa é a tua adaptação. Foi um impacto pesado demais, você perde algo teu, é um processo assim de luto praticamente que você tem que passar. Os médicos e as fonoaudiólogas e o maridão são os papéis fundamentais, eu estou dizendo todo mundo que está te envolvendo, que vão dizer vamos lá, vamos para frente. A fonoaudióloga tem que ter muita paciência, que se liga para ela todo dia praticamente, para dizer olha, aparelhinho aqui, aparelhinho lá, porque se adaptar ao aparelhinho não é fácil também. Eu posso dizer que eu levei, eu acho que mais ou menos 1 ano para conseguir adequar o aparelhinho à minha perda. O Nacional de Trânsito, DENATRAN, será extinto amanhã, quinta-feira. No lugar dele, começará a funcionar outro órgão, a Secretaria Nacional de Trânsito, que será chamada de SENATRAN, vinculada ao Ministério da Infraestrutura. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que essa mudança valoriza o tema no governo federal e preserva as mesmas atribuições ao órgão máximo de trânsito da União. Nas palavras dele, a criação da SENATRAN mostra o compromisso do governo federal em garantir mais segurança e reduzir acidentes e fatalidades no trânsito pelo Brasil. Agora você vai conhecer o projeto Touquinhas da Esperança. Desenvolvido por mulheres lá em Maringá, no noroeste do Paraná, elas confeccionam toucas de crochê e doam para crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Há 1 ano, essas mulheres começaram a trançar as linhas com um objetivo: levar um pouco de aconchego para crianças e adolescentes que passam por momentos difíceis por conta do tratamento contra o câncer e outras doenças graves. A ideia veio depois que a Amália se aposentou e buscava por algo que pudesse não só ocupar o tempo, mas que lhe trouxesse satisfação. A vontade de fazer o bem era tanta que, no auge dos seus 55 anos, ela se dispôs a aprender a fazer crochê. Minha irmã lá em Brasília mostrou, que ela estava fazendo parte de um projeto Touquinhas da Alegria, e aí ela mostrou para mim as touquinhas que ela fazia. Eu falei, Antônia, você me ensina? Aí, quando ela realmente mostrou para mim as touquinhas, eu falei, gente, olha que graça. Eu falei, por que não, fazer touquinhas para alegrar as crianças e, ao mesmo tempo, nos alegrar. Logo em seguida, a amiga Edileuza, que há 5 anos perdeu o filho para o câncer, viu no projeto o caminho para fugir da tristeza. Me preencheu, sabe, um vazio que eu tinha e eu podia, assim, assimilar, com o que aconteceu comigo, com o que está acontecendo com essas pessoas, adultos, crianças. E me deu muito prazer em participar. E me deu, assim, vida. Aos poucos, mais voluntárias foram chegando. E hoje já são 62 mulheres que, muito mais do que fazer crochê,
compartilham suas histórias, conhecimento e ajudam umas às outras a encontrar realização no simples ato de ajudar o próximo. Faz mais bem para nós que estamos fazendo do que para as crianças, porque é um afago na alma da gente, né? É muito gostoso mesmo, né? Uma experiência maravilhosa. Em 1 ano e meio, já foram confeccionadas 800 touquinhas, todas doadas para hospitais de Maringá. A próxima doação será enviada para o Hospital de Barretos. São muito mais do que linhas trançadas. Em cada ponto, essas mulheres colocam o desejo de levar alegria a quem vai receber as touquinhas. É uma forma de, mesmo sem conhecer os pacientes, levar uma dose de esperança em meio ao momento difícil. A gente recebeu uma menina que veio com pensamentos suicidas. O relato que ela coloca para nós do quanto esse projeto vem fazendo bem a ela, é algo assim que me deixa realmente emocionada, né? Porque você percebe uma pessoa se curando, né? Através do artesanato, da energia que nós passamos, uma energia de fé, uma energia sabe, que a gente tem algo maior que nos fortalece. O projeto se mantém com doações, que podem ser desde linhas de algodão, lã e até sobras de aviamentos, que são usados para compor os detalhes. Não importa a quantidade ou de onde venha a ajuda, nas mãos delas, tudo vai se transformar em uma obra de arte, uma touquinha que vai levar esperança e aconchego a quem receber. É muito amor envolvido, né? É muita gratidão, sabe? Assim, por você ver que as pessoas doam pra gente e a gente vê isso chegando também a essas pessoas. Então, é amor e gratidão. Não tem preço. Não tem preço. Emocionante, né? Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro marcado nesta quinta-feira. Até amanhã.